Fala aí, galerinha do mal, que está estudando para o IFE, que está estudando para o Colégio Militar. Aqui é o professor Gustavo e hoje a gente vai estudar números primos e compostos. Tem esse material aí no link do vídeo, beleza? Então, se você quer estudar, quer resolver algumas questões relacionadas sobre números primos e compostos, ok? Aí você pode pegar esse material no link que está aí na descrição. Belezura? Então vamos para o vídeo. Muito bem, aí você se pergunta, pô, professor, números primos e compostos é um assunto tão fácil que eu aprendi no 5º ano. Bom, verdade, né? Você aprendeu lá no 5º ano, mas você vai ver as questões do Instituto Federal, elas são extremamente bem elaboradas dentro desse conteúdo. Então, para a gente não passar vergonha fazendo essas questões, a gente vai estudar um pouco aqui, né, antes de botar a cara na ladeira, né? Fazer as questões e ficar, ai meu Deus, o que é para fazer aqui? Não, a gente vai verificar. Pessoal, vamos ver primeiro aqui números primos. Pessoal, quando a gente fala de números primos, a gente está falando do universo dos naturais. Lembra dos números naturais? Número 0, 1, 2, 3. O número natural é infinito, brother. Não vai até o 9, não. Tá bom? Então, números naturais são infinitos. 1.500 e pan, aquela coisa toda. 2 bilhões, 5 sextilhões. Tudo isso é número natural. Então, eu quero que você verifique aqui, ó, porque nós vamos verificar todos os números naturais aqui. Tá? Ah, professor, mas é infinito. Sim, esse vídeo vai ser infinito também. Então, olha isso daqui, pessoal. Vou pegar aqui uma caneta, aqui, divisores do número 1. Galera, pensa aí, pelo amor de Deus. Quais são os números que dividem o número 1? Aí você vai pensar somente quem? Nele mesmo, o grandioso número 1. Aí pensa comigo de novo. Quem são os divisores do número 2? Pessoal, divisores do número 2. Ah, professor, tem o número 1 e também tem o número 2. Ok, muito bem. Então, vai para o 3. Divisores do número 3 aqui, ó. Você já vai sequinho, com sangue no olho, que dizer que o 3 dá para ser divisível, né? Dá para ser dividido, perdão, por 1 e por 3. Mas isso muda quando você bota o número 4, ok? Olha o número 4 aqui, pessoal. Dá para dividir o 4, olha que ridículo. Dá para dividir o 4 por 1, por 2 também, olha só, e por 4. Ou seja, a gente já verifica aí que o número de divisores está aumentando, né? Se você faz isso no número 5, divisores do 5, tá? Aí você verifica, pô, professor, aqui só dá para 1 e para 5. Mas espera aí, professor, eu consigo dividir o 5 por 2, eu consigo dividir o 5 por 3, por mais que fique uma dízima periódica. A gente está falando aqui, pessoal, de divisão exata, pelo amor de Deus. A gente está falando de números naturais. Não existe número quebrado nos números naturais. Meu irmão, eu estou fazendo, já estou ficando com raiva fazendo vídeo, beleza? Então preste atenção. Esse universo é o universo de números naturais. Então vamos para o 6 aqui, para a gente se acalmar, ficar bem tranquilinho, porque o 6 aqui, pessoal, ó, dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, por 3 e também pelo próprio número 6. Faz com 7. Olha os divisores do 7 aqui. Poxa, professor, o 7 só tem 2, 1 e 7. Faz para o 8 agora. O 8 aqui, ele só tem quem, pessoal? Viajei aqui na maionese. O 8, divisores do 8 aqui, dá para dividir por 1, por 2, por 4 e também por 8. Na verdade, dá para dividir o 8 por todos esses números aqui. Professor, mas o que o senhor quer fazer com isso daí? Olha qual é a definição de números primos. O número, ele é primo, meu patrão, minha patroa, se ele possui, olha aqui, ele tem que ter 2 divisores. Ele tem que, e esses 2 divisores tem que ser o número 1 e o próprio número. Peraí, professor, tem uns números aqui que o senhor fez aqui, ó, que tem mais de 2 divisores. Tem número aqui, professor, que só tem um número para dividir. É verdade. Então, esses números aqui, pessoal, que possuem 2 divisores, né, são o que a gente chama de números primos, pô. Aqui, ó, o 2 é primo? O 2 é primo, brother. Por quê? Olha só,
O 2, ele é divisível por 1 e por 2, né? Ou seja, para ele ser primo, tem que ter 2 divisores e divisível por 1 e por ele mesmo. O número 3 é primo? Com certeza. Ok? O número 4 é primo? Não, o número 4 não é primo. Professor, se o número não é primo, ele é chamado como número composto. É muito simples, tá? Então você não precisa assim, vou decorar todos. Não, basta decorar os primos, pelo menos os primos de 2 até 100, ok? Então aqui os 5 aqui, galera, ó, o 5 é primaço, ok? Você passar na rua, e aí, meu primo, tranquilidade? Tranquilo. Número 6 aqui, ó, ele já é composto. Por que o 6 é composto? Tem mais de 2 divisores, né? O cara aí, mais de 2 divisores já dá para saber que ele não é primo, né? Então, número 7, pessoal. Número 7 aqui, ó, primão, né? E o número 8 aqui, composto. Ah, professor, e o número 1? Meu amigo, o número 1 é um caso aí, ó, que olha só, ele tem quantos divisores? Ele tem somente um divisor. Mas, professor, o número 1 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Eu posso dizer que o número 1 é primo? Não, brother. Você não vai dizer que o número 1 é primo, porque olha a nossa regra, ó, tem que ter 2 divisores. Não teve 2 divisores, ó, beijo, não faz parte do grupinho. Você pode ser outro número, menos número primo. Então, fala para mim aí, pessoal, se você não entendeu esse conteúdo aí. Por quê? Porque existem os primos e na prova do Instituto Federal, esse bizu aqui eu sempre dou para os meus alunos. Na prova do Instituto Federal é importantíssimo que você decore os primos de 2 até 100. Porque a maioria das questões lá são feitas em cima disso, sabe? Sobre primos que vão do número 2 até o número 100. Então tá aqui a listinha para você pregar aí na sua cama, né? Ai, professor, na cama, prega na parede no lado da cama aí, ó, para quando você acordar, abrir os olhos e se virar, olha quem vai estar lá te esperando lá, a lista de números primos até 100, ok? Para quê? Para você não fazer feio nas questões, tá bom? E o número aqui, ó, só para ressaltar, né, o número que não é primo, ele é composto, ou ele é 0, ou ele é 1. Só tem esses tipos de números aí. Ou ele é 0, ou ele é 1. Ou ele é primo, ou ele é composto. Beleza? Professor, se eu não decorar aí a sequência de números primos, aí tu vai ter que aprender a saber se o número é primo ou não. Professor, como é que faz para saber se o número ele é primo ou não? Olha só, eu trouxe exercício aqui para você fazer junto comigo aqui, ó. Vamos verificar se o número 307 é um número primo. Pelo amor de Deus, professor, eu já estou vendo um quadro aí cheio de número elevado ao quadrado aí. Pô, você não sabe fazer um número vezes o outro, o mesmo número, não, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Então tá aí esse quadro aí. Por que eu botei esse quadro aqui? Porque isso faz parte da etapa para descobrir se o número é primo. Olha só o número 307. Você vai procurar agora um número que é elevado ao quadrado, ok? Ele fique mais próximo de 307 passando, ok? Você tem aqui, né, 1 quadrado, está longe, 4 ao quadrado, está longe, 9 ao quadrado, está longe, e aí você vem 11 quadrado, está perto. Opa, 13 quadrado, pessoal, 169. Vai lá para o 18 ao quadrado, 324. Vou até marcar aqui, ó, para não dizer que não marcou, eu não percebi. 18 ao quadrado, aqui, ó, né? 324. Professor, eu não posso usar o 17 ao quadrado, não? Não usa, não, porque o 17 ao quadrado, ele é 289, ele não passou de 307, entendeu? Então, eu prefiro que você use a técnica que o número passe um pouco mais do número desejado aí. Eu quero saber se o 307 é primo, né? Então, pô, peraí, professor, então o número 18 ao quadrado, aqui, ó, 18 elevado ao quadrado, ele é maior do que 307. Ok, beleza. O que eu tenho que fazer com essa informação do 18 ao quadrado, professor? Pega o 18. Pega o 18, ok? Agora você vai pegar todos os primos menores que 18. Então, claro, vai aqui, tá nessa lista o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17
E o número 18, professor, ele entra ou não? Pessoal, primeiro que o 18 não é primo, mas se o número ao quadrado fosse primo, aí você colocaria ele aqui dentro dessa lista, ok? Então, olha só, aqui do 2 até o 17 está suficiente. Agora tu vai precisar usar o conteúdo, né, sabichão, do vídeo passado, que é critério de divisibilidade. Por quê? Porque tu vai precisar dividir o 307 por cada um desses primos aqui para saber se ele tem algum divisor primo, ok? Então, olha para o número 2, pessoal. O número 2 dá para dividir 307 de acordo com o critério de divisibilidade do número 2. O número só é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não é o caso do 307. O número 2, ele não divide o número 307. Exclui o número 2 aí da tua lista aí. Agora faz a pergunta, professor, o número 307 dá para dividir por 3? Também não. Por quê? Porque de acordo com o critério de divisibilidade do número 3, né, o que acontece? O número aqui, ó, 3 mais 0 mais 7 dá igual a 10, né? E 10 não é um número que dá para dividir por 3. Então, ó, o número 3 também está fora dessa lista. Professor, dá para dividir 307 por 5? Não, porque número que dá para dividir por 5 termina em 0 ou 5. Então, já exclui aqui o número 5. Professor, dá para dividir por 7? Meu amigo, faz a conta, preguiça. Faz a conta. Chega aqui, 307 dividido para 7. Opa, professor, aqui, ó, 4 vezes 7 dá 28. Sobra 2. Ih, professor, 27 dividido para 7? É, brother, olha só isso daqui. 7 vezes 4 dá 28, então o que é 3, né? Aqui dá 21, o resto aqui vai ser 6. Ih, professor, mas tem que ser inteiro, tem que ser inteiro. Não dá para dividir 307 aqui, ó. Não dá para dividir o 307 por 7, ok? Então faz por 11. Pô, professor, vou ter que fazer a conta. Vai, brother. Olha só, 307 dividido para 11. 11 vezes 2 dá 22, né? Sobra 8. 87 dá para dividir para 11. 11, que toda tabuada do 11 é dois números iguais, o 87 vai ser divisível. Não vai, velho. Então, tu já marca que o 11 não dá para dividir o número 307, ok? Fala agora com 13 agora. Pô, professor, aqui 307 dividido para 13, né? A gente já faz a conta aqui. 13 vezes 3 dá 39. Então, é 13 vezes 2 aqui, tranquilaço. 26 aqui, sobra 4, 47. Oxi, se 4 vezes 13 dá 52, então aqui seria 3, aqui seria 39. Vai ter um resto aqui, ó, que é 8, né? Tendo o resto, ó, já corta, já nem precisa fazer a conta. Por quê? Porque a gente sabe que tem que ser exato. A gente está falando de número natural. Professor, tem que ser pelo 17, porque não foi por nenhum. Verifica. 307 dividido para 17. Você vai verificar que 30 dividido para 17 dá 1, né? Sobra 17 aqui, resto 13, baixa esse 7 aqui. Professor, tem que ter um número que vezes 17 dê 137. Não tem, ok? O número mais perto aqui seria 8, né? Vai dar 136, e aqui não tem como, o resto é 1. Professor, mas espera aí, eu fiz tudo que o senhor mandou aí, verifiquei se tinha condição aí né? Peguei os números, os primos menores que 18, fiz a lista toda, nenhum deu certo, nenhum vai dar certo. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que não tem primo que divida o 307, porque ele é primo. O cara é primo. Se você pegou o 18 ao quadrado, pegou os primos menores que 18 e nenhum deles dividiu o número 307, só tem uma explicação, galera. O 307, ele é primo. Belezura? Conseguiu aprender esse algoritmo aí? Então faz para mim aí, ó, o próximo exemplo aí. Verifique se o número 159 é um número primo. Então, claro, você vai fazer as continhas dos números ao quadrado lá na sua prova, né? E aí você vai verificar se o bonito aqui do 159, ele é primo. Verifica qual é o número ao quadrado, né, que passa de 159. Olha o 12 ao quadrado. 12 ao quadrado
144. Chega perto. Mas o 3 ao quadrado, que dá 169, passa de 159. Então, é claro que eu vou utilizar 13 elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui ele é maior do que 159. Galera, o que eu faço com esse 13 que eu acabei de achar aí? Não tem para onde correr. Aqui eu vou pegar os primos menores que 13, que é 2, né? 3, 5, 7, aqui é 11 e aqui é 13. Professor, eu botei o 13 por quê? Porque ele é primo. 13 é primo. Já bota ele dentro da lista para tu fazer tua verificação. Agora, olha para o número 2, pessoal. O 159 dá para dividir pelo número 2? É claro que não, né? Porque 159 termina com 9 e 9, né? Vai dar para dividir por 2. Então, aqui você já marca aqui o número 2, ó. Não vai fazer parte dos números divisores aí, beleza? O 159 não divide por 2. Pô, então ele deve ser divisível por 3. Qual o critério de divisibilidade do número 3? Eu tenho que somar os valores de 159. Então, faz para mim aí, ó, a soma desses valores. Então, você vai pegar o 159, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 9 dá 15. 15 é um número que dá para dividir por 3? Então, meu barão, olha o que tu acabou de encontrar. Um número que dá para dividir o 159. Eu vou dizer que o 159 ele é um número primo. Se o 3 ele se o 3 ele divide o 159, olha o que vai acontecer aqui, galera. Saca só isso daqui, ó. 159... divide ele para 3 aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15, sobra 0, baixo 9, aqui vai ficar um 3, aqui fica 9 e resto 0. Gente, olha aqui o bonito do primo aqui, ó. O 53 aqui, ele é primo, brother. Primão aqui, ó, 53 é primo. Os divisores do 159, com certeza aqui, ó, vão ser o número 1, o número 3, o número 53 e o número aqui, ó, 159. Pô, olha o tanto de divisor que esse safado tem aqui. Eu vou chamar esse cara de primo? Vou nada. Ele tem mó pinta de primo? Tem, mas ele é primo? Não. Por quê? Porque eu acabei de verificar que ele não é primo. Aí é claro, né, meu patrão, você acabou de estudar aí sobre os números primos, já aprendeu a detectar número primo e agora você vai aplicar, vai fazer a primeira aplicação de números primos, que é decompor, né, números em fatores primos, ok? Então, decompor números por fatores primos, eu vou fazer a decomposição do 540 aqui, eu quero que você me acompanhe de boas aí, tá bom? Então, vamos lá. Você vai fatorar o número 540. O que é fatorar? É aquela coisa que tu fazia lá no teu quinto ano, sexto ano, que é o quê? Pega o número 540, né? E aí você puxa aquele tracinho e, meu Deus do céu, gente, no lado direito do tracinho, você vai utilizar somente números primos. Então, como eu já fiz aqui, pessoal, então observe o seguinte, olha só, você tem aqui o 540, qual é o primeiro primo que dá para utilizar com o 540? O número 2, ok? Os 540 ele é divisível por 2. Então, nesse lado direito aqui, ó, você vai colocar os números que dá para dividir os números do lado esquerdo. Então, 540 dá para dividir por 2 e essa divisão dá igual a 270. Então, você utiliza aqui o número 2, porque primeiro, porque ele é primo. Ah, professor, mas não dá para utilizar o 4? Não dá, brother. Não dá, porque o 4 não é primo. E aí você verifica que 270 é um número par, então também vai ser utilizado aqui o número 2. Ok? E aí, o que é? 270 divide para 2 dá 135. Observa o número 135, pessoal. O 135, tu já aplica, né? Você que viu o vídeo da aula passada, já aplica isso. Será que dá para dividir por 3 esse número? Não sei. Eu tenho que fazer 1 mais 3, 4. 4 mais 5 dá 9. Opa, 9 dá para dividir por 3. Então, o número 135 também dá para dividir por 3. O que é que tu vai fazer? Vai utilizar o primo 3 aqui, ó, para fazer a divisão, ok?
135 dividido para 3 dá 45. Professor, não podia usar o número 5 porque termina com 5. Pô, tu pode, mas vai ficar aquela bagunça com os números primos, ok? Então, eu sugiro que você faça de maneira ordenada, ok? Então, aqui, 135 dividido para 3 dá 45. 45, 4 mais 5 dá 9. 9 dá para dividir por 3. Utiliza de novo aqui o primo 3. Olha só. 45 dividido para 3 dá 15. 15 é divisível por 3, então eu utilizo 3. 15 dividido para 3 dá 5, e agora você não pode mais utilizar o 3, porque só quem divide o número 5 é o número 5. E aí ele pediu para você fatorar, e o que acontece com essa fatoração? A forma fatorada do 540, aqui, ó, vou colocar para você aqui, 540, ele é igual a 2 elevado ao quadrado. Ao quadrado, professor? Por que ao quadrado? Porque eu tenho dois números 2 aqui. 2 vezes 2, né, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aqui, pessoal, eu tenho 3 números 3. Então, aqui 3 elevado ao cubo multiplicado por 5. Lembre-se que o 5, o fato dele não ter potência, perdão, não ter expoente, indica que o expoente desse número é o número 1. Ok? Mas aí ele fica subentendido, né? A gente bota esse 1 quando for necessário. Próxima aula você já vai entender a função desse 1 aí. Fechou? E aí, olha só, isso daqui, meu querido dinossauro, minha dinossaura que está estudando, o nome disso daqui, ó, essa aqui é a forma fatorada do número 540. Isso aqui tem uma aplicação fortíssima. E esse tipo de conteúdo aqui, meu querido e minha querida, cai pra caramba nas questões do IF. Eu tô falando sério, não tô fazendo, isso aqui, fazer marketing, não. Aprenda esse conteúdo aqui de cabo a rabo, porque ele vive caindo nas provas do IF. Pode ver, prova de 2018 para frente, sempre tem aquela pergunta lá, que é, qual é a quantidade de divisores do número tal? Então, quantidade de divisores usa forma fatorada. Se você não aprendeu o que é forma fatorada, você vai, né, se estrupicar aí para fazer as questões, ok? Então, tá aqui a forma fatorada do número 540. Por isso que os números primos são muito importantes para a matemática. Por quê? Porque todo número, todo e qualquer número, ele pode ser escrito, né, como produto de primos. Então, a gente vê que o 540 ele é formado pelos primos 2, 3 e 5, só que 2 ao quadrado, 3 ao cubo, vezes 5. Ok? Aqui, pessoal, a gente vai fatorar o número 243. Observe o seguinte, você verifica que o número 243 não dá para ser usado o primo 2, não é verdade? Então, bora verificar se dá para usar o 3 mesmo? 2 mais 3, perdão, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 3 dá 9, 9 dá para dividir por 3, então usa aí, meu querido, o primo 3, ok? E aí você verifica 243 dividido para 3 dá 81, 81 dá para dividir para 3, de novo, 81 dividido para 3, 27, 27 dividido para 3 dá 9, 9 dividido para 3 dá 3, 3 dividido para 3 dá 1, isso é fatoração. Professor, como é que fica então a forma fatorada de 243? Olha aqui, 243, 1, 2, 3, 4, 5, 243, ele é 3 elevado à quinta potência. Essa daí é a forma fatorada, tá, do número 243. Fechou? Ah, professor, não tem serventia isso daqui não. Caiu na prova do Instituto Federal de 2022. Essa questão aqui, você olha para isso daqui, né, Sandra, tem uma caixa com 25 bolas enumeradas de 1 a 25, conforme a figura. Aí você vê a figura toda bonitinha de verde, 1, 2, 3, 4, 5, bolas que vão de 1 até 25. Qual é a quantidade mínima de bolas que ela precisará retirar dessa caixa para que o produto dos números das bolas que restarem seja um quadrado perfeito? Meu querido, e agora? Que pergunta é essa? Por onde você começa? Aqui é uma questão que vai utilizar fatoração, ok? Você vai precisar colocar todos esses números aí na forma fatorada. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, qual é a definição de quadrado perfeito? Pessoal, o número ele vai ser um quadrado perfeito aqui, ó, quando a gente tem aqui os expoentes, tá? Por exemplo, aqui, ó,
esse número aqui, ele é um número quadrado perfeito. Olha só, por que eu sei que esse número aqui ele é quadrado perfeito? Porque os expoentes desse número, todos são divisíveis por 2, ok? Todos são pares. Então, este número aí ele é um quadrado perfeito. Então, agora que você já sabe a definição de quadrado perfeito, vamos marcar isso daqui. A gente agora precisa fatorar os números de 1 até 5. Pessoal, você tem aqui o número, lembra aqui que ele quer saber, ó, o produto, pelo amor de Deus, gente, produto significa multiplicação. Ele vai ter que multiplicar esses números, todos esses números aí, para saber quais são os números que eu vou precisar retirar para saber como vai ficar o quadrado perfeito desse produto, tá bom? Então, você tem o número 1, você tem aqui o número, deixa eu colocar aqui, o número 1. Você multiplica pelo número 2, você multiplica pelo número 3, você multiplica pelo número 4, presta atenção nisso daqui, que o 4 aqui, ó, ele precisa ser colocado na forma fatorada, ok? E você multiplica pelo número 5. Qual vai ser o produto dessa primeira linha daí de cima, dos números de 1 a 5? Então, aqui, ó, presta atenção, quando eu tenho um 2 sozinho, é porque ele está elevado a 1, ok? Então, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Aqui vai ficar 2 ao cubo multiplicado por 3. Por que 2 ao cubo, professor? Porque tem 2 elevado a 1 e 2 elevado ao quadrado. Se eu junto esse com esse, eu tenho que somar os expoentes, ok? Então, aqui vezes 3 e aqui vezes 5, ok? Então, você vai aqui no 6, aqui, ó, o 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. O 6, pessoal, ele já é 2 multiplicado por 3. O 7 não tem forma fatorada. O 8, ele é 2 ao cubo. O 9, ele é 3 elevado ao quadrado. E o 10, ele é 2 vezes 5 na sua forma fatorada, ok? Pega o 10. Puxa o tracinho, primeiro por 2, 10 dividido para 2 dá 5, depois por 5, 5 dividido para 5 dá 1. Quando chega no 1 é porque acaba, né? Então, aqui você já verificou que o 10 ele vai dar o produto de 2 por 5. Lembra, aqui está elevado a 1, aqui também, né? Aqui está elevado a 1 e aqui também. Então, se eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado ao cubo e 2 elevado a 1, aqui, pessoal, eu tenho 2 elevado na quinta potência, tá? 3 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado, eu tenho aqui, ó, multiplicado por 3 elevado, aqui vai ficar 3 elevado ao cubo, multiplicado por 5. Tem algum outro número 5 aqui, pessoal? Não tem. E aí eu multiplico por 7, tá bom? Então, pronto. O produto de 6 até o número 10 vai dar 2 à quinta, 3 ao cubo, vezes 5, vezes 7. Agora, qual o produto do 11 até o 15? Pessoal, o 11, como ele é primo, fica somente o número 11. Ok? O número 12, pessoal, pelo fato dele ser aqui, ó, se a gente fatora o número 12 aqui, ó, então, vai ficar por 2, né? 12 dividido para 2 dá 6 aqui. Por 2 de novo, porque 6 é par. 6 dividido para 2 dá 3. Por 3 aqui e vai dar 1, ok? Então, esse número 12 aqui, ó, a gente vai escrever como? 2 ao quadrado multiplicado por 3. Está aqui o teu 12 aqui. O 13 é primo? Coloca aqui o 13. O 14 aqui, pessoal, a gente sabe que 14 na forma fatorada, ele vai ser 2 vezes 7, ok? 15 na forma fatorada vai ficar como? Fatora o número 15, você vai obter aqui 3 multiplicado por 5. Pronto. De 11 até 15, você tem essas fatorações aqui. Então, observa o seguinte, aqui tem 2 ao quadrado, aqui tem 2 elevado a 1. Então, na verdade, aqui você tem 2 elevado ao cubo, ok? Aqui tem 3 e aqui também tem 3, então você tem aqui
3 elevado ao quadrado. Tem um 5 aqui, sozinho, então já coloca ele aqui, ok? Multiplicado por quem mais? Por 7, que também está sozinho. Multiplicado por 11 e por 13, tá? Então, aqui, 11 vezes 13. Agora, do 16 até o número 20, vamos escrever aqui, pessoal, 16, fatora o número 16 aí, você vai encontrar 2 na quarta potência, ok? 17 é primo, olha só, fica normalzinho aí. 18, pessoal, a gente tem se a gente fatora ele, a gente vai ter 2 vezes 3 elevado ao quadrado, né? Porque 2 vezes 9 dá 18. 19 aí, ó, é primo, então só coloca ele aqui, multiplicado por 20, que é o quê? 2 ao quadrado vezes 5, né? Porque é 4 vezes 5. Utilizando números primos, fica 2 ao quadrado vezes 5. Pessoal, olha só, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado. Então, aqui, 4 mais 1, 5, 5 mais 2 dá 7, 2 elevado na sétima potência. Multiplicado por quem, pessoal? Por 3 ao quadrado, tá? Multiplicado por 5 aqui, ó, que está sozinho. Quem mais aqui, pessoal? Temos aqui 17, né? E temos aqui 19. Então, aqui eu vou multiplicar por 17, vou multiplicar por 19 aqui. Agora, a última fileira aqui, pessoal, 21 até o 25, você tem que o 21, se você fatora ele aqui, ó, você vai encontrar 3, né, multiplicado por 7. Você tem 22 fatorado, vai ser 2 multiplicado por 11. Né? Você tem o 23 que é primo, então só coloca ele aqui, porque número primo não tem como fatorar. Ok? 24, fatora o 24 aí para mim aí, ó. 24 dá por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, e por 3, que dá 1. Ok? Então, aqui, olha só, você tem que aqui o 24 é 2 elevado ao cubo, né? 2 elevado ao cubo multiplicado por 3. Agora, o 25, a gente sabe aqui que 25 ele é 5 elevado ao quadrado. Agora, colocando aqui, presta atenção que tem 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 1, multiplicado por 2 elevado ao cubo, então você tem 2 elevado na quarta potência. Aqui você tem 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, então você tem 3 elevado ao quadrado aqui, ok? 5 elevado ao quadrado aqui, não tem mais nenhum 5, né? Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado, multiplicado aqui por 7, ok? Opa, 7 aqui. Tem mais algum 7? Não. Aqui nós temos 11 e nós temos também o 23. Opa, então aqui coloca vezes 11, vezes 23. Agora, olha só, dá uma olhada aqui e nesses cálculos que a gente fez. Lembra que a conta pede para você fazer o produto de todos os números, ele quer saber quais são os números que vão ser retirados para esse produto ser um quadrado perfeito. Então, só de número 2 aí, olha só, se eu multiplicar todos os números 2, o que é que eu vou obter aí, pessoal? Então, eu tenho aqui 2 elevado a quanto? 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quinta, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à sétima e 2 elevado à quarta potência. Aqui, pessoal, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 7, pessoal, dá 18, 18 mais 4 dá 22. Olha só, aqui eu estou vendo que o 22 ele é um número par, então tá ok. Então, multiplicado por 3 aqui, pessoal. 3, olha só, está elevado a 1 aqui, né? 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá igual a 10. Presta atenção que nós já temos aqui outro valor que está, né, que é quadrado perfeito também. 3 elevado a 10 está quadrado perfeito, porque o expoente dá para dividir para 2. Agora, 5 aí, pessoal. 5 aqui está elevado a 1. Né? Aqui também está 5 elevado a 1, aqui também, olha só, e aqui está elevado
ao quadrado. Então, bora fazer essa contagem aí. A gente tem 5 elevado a 1, 2, 3, 4 e 6. Opa, 5 elevado na sexta potência. Vamos colocar aqui 5 elevado na sexta potência também é quadrado perfeito, ok? Agora, o próximo primo aqui, o primo 7, né? Você tem aqui ó, o 7 elevado a 1, tem aqui também está elevado a 1, e por último aqui, ó, 7 elevado a 1. Opa, pessoal, presta atenção que aqui, ó, você tem 7 elevado ao cubo, ok? 7 elevado ao cubo. Foi mal porque eu estou agora, está escorrendo aqui meu nariz, aqui, eu acho que eu estou ficando gripado, então de vez em quando eu vou dar umas fungadas aqui, tá bom? Então olha só aqui, galera, o 7 está elevado ao cubo. Espera aí, eu preciso que esses números fiquem quadrados perfeitos. Então, eu já sei que eu vou precisar fazer isso aqui com o 7. Olha só, o 7, eu vou colocar um pedaço dele ao quadrado, né? Porque é um quadrado perfeito, e eu vou deixar o 7 multiplicado por 7 elevado a 1, ok? Eu já sei que eu vou precisar tirar um 7, certo? Porque eu tirando um 7, aí eu tenho um número quadrado perfeito. Mas vamos fazer essa análise no final aqui, e eu já quero te dar um spoiler do que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos continuar. O 7 aqui, eu já contei 1, 2 e 3, beleza? Agora, o próximo primo depois do 7 é o 11. Pessoal, presta atenção. Tem 11 aqui, tem 11 aqui também. Olha só o que nós temos. Temos 11 ao quadrado. Quadrado perfeito. Já foi, morreu. Agora, 13. Pessoal, tem 13. Cadê o outro 13? Não tem mais outro 13. Então, aqui, ó, parece que a bola 13, ó, vai ter que ser tirada também, ok? Agora, vamos lá para o próximo primo depois do 13. 17, pessoal. Próximo primo depois do 13, aqui vem o 17. 17 só tem 1. Olha aqui. Vezes 17 também. Vezes, depois do 17, vem o 19. Ok? 19 aqui. E depois do 19, pessoal, vem o outro primo, que é o 23. Ok? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho os quadrados perfeitos. Quem são os quadrados perfeitos aqui, pessoal? Olha só, 2 elevado a 22, quadrado perfeito. Ok? Aqui, 3 elevado a 10, tá show, quadrado perfeito também. 5 elevado a 6, quadrado perfeito também. Delícia! 7 ao quadrado, né? Eu tenho 11 ao quadrado, também é quadrado perfeito. Professor, mas aqui está 7 ao cubo. Pois é, olha só o que eu vou fazer aqui, ó, multiplicado por 7. Ok? Porque esse 7 ao quadrado com esse 7 aqui vai dar esse 7 ao cubo aqui, que é o produto do bonde todo. Vê que eu peguei o bonde todinho e multipliquei, ok? Então, aqui eu tenho o 7 que precisa ser tirado, eu tenho o 13, o 17, o 19 e o 23, ok? Esses números aqui, adivinha, eles precisam ser retirados, tá? Essas bolas precisam ser retiradas, porque quando essas bolas forem retiradas, olha só o que eu vou ter aqui. Eu vou ter esse valor aqui, tá? Se eu retiro essas bolas, bola 7, 13, 17, 19, 23, eu faço a multiplicação aqui, né? Tirando essas bolas, bola 7 vai ter que ser tirada aqui. Vou colocar de azul. Bola 7, bola 13, né? Bola 13 vai ser tirada, bola 19 vai ser tirada, bola 23 vai ser retirada também. E a bonita da 17 aqui quase que passa desapercebida. O resto eu posso multiplicar e vai dar um quadrado perfeito. Se eu não tivesse o conhecimento de fatoração e decomposição por fatores primos, essa questão provavelmente não ia ser resolvida. Então, qual é a resposta dessa questão? Letra E, aqui, ó, 5. Fechou? Então, vamos lá continuar com os nossos estudos.